Nessa aula nós continuamos com as funções inorgânicas, a segunda parte da aula sobre sais. Nós vamos falar aqui sobre a formulação, a nomenclatura e um pouquinho sobre solubilidade, tá? Muito bem. Como é que eu faço a fórmula de um sal? É muito fácil. Eu preciso ter igualdade de cargas positivas e negativas. Essa é a base da formulação de um sal. Por exemplo, se eu tivesse que formar um sal entre os íons magnésio e fosfato, eu tenho que igualar a quantidade de cargas. Sem se preocupar com quanto falta, tá? Com que valor que está faltando. Está faltando carga positiva ou está faltando carga negativa? Falta positiva, né, professor? Porque tem mais negativo do que positivo. Isso aí, está faltando carga positiva. Então, eu vou repetir a espécie positiva. Agora eu tenho Mg2+, Mg2+, são 4 cargas positivas e 3 cargas negativas. Agora está faltando carga negativa. Eu repito a espécie negativa. Dessa forma eu tenho 6 cargas negativas agora e 4 positivas. Então agora está faltando positivo. Então eu vou repetir a espécie positiva. Agora eu tenho 6 positivas, 6 negativas, igualou. Então a formulinha desse composto seria o Mg, que aparece 3 vezes, e o PO4, que aparece 2 vezes. Sempre que eu tiver um grupo de átomos, eu tenho que colocar entre parênteses. Por isso que o PO4 ficou entre parênteses e o Mg não ficou. Porque Mg é um único tipo de átomo, Mg. São 3 átomos de Mg, 3 íons Mg. E 2 vezes o grupo PO4. Tá legal? Fique atento a isso aí. Toda vez que for grupo, coloque entre parênteses. Muito bem. Essa é a base, tá? O fundamento, igualdade de cargas. Existe uma dicasinha que é aquele lance de cruzar as cargas. Por exemplo, Mg2+ com PO4 3-, o mesmo exemplo. Você pode usar o 2 do Mg como índice do PO4, né, lá embaixo no PO4, e o 3 lá do PO4 3- como índice do Mg. Então você teria Mg3 e o PO4 2 vezes. Certinho? Você chega na mesma fórmula. Só tem que tomar alguns cuidados. Como esse caso aqui, por exemplo, olha só. O íon chumbo 4+ e o íon sulfato 2-. Cruzando as cargas, eu teria Pb2, SO4, 4. Só que olha só, Pb2, SO4, 4, 2 e 4 pode ser simplificado por 2. Então, eu sou obrigado a simplificar. Eu tenho que dividir por 2 e a fórmula correta do sal é PbSO4, 2 e não Pb2SO4, 2. Isso aqui está errado. Fórmula correta, PbSO4, 2. Você não erra se você se basear no fundamento. Olha só, aqui eu tenho 4+ e 2- lá do sulfato. O que está faltando? Falta carga negativa. Então eu repito a espécie negativa, que é o sulfato, SO4, 2-. Olha lá, igualou as cargas. Igualou as cargas, eu teria 1 do Pb e 2 do SO4. Eu não erraria. Tá ok? Beleza. Como é que eu faço a nomenclatura? A nomenclatura segue essa estrutura aqui, ó. Nome do ânion, D, nome do cátion e a carga que, se for necessária, vai aparecer em algarismo romano. E como é que eu vou saber se é necessário ou não é? É o mesmo esqueminha das bases. Você vai olhar lá, ó. Não será indicada se o cátion for da 1A, da 2A, prata, zinco, alumínio ou amônio. Nesses casos eu não coloco, porque são íons de inox fixo. Escapou disso aí, eu vou ter que colocar. Tudo bem? Olha só, o nome do ânion deriva do ácido de onde ele veio. Então eu vou ter que pensar em que ácido que originou o ânion para saber o nome. Para isso basta você pensar nisso aqui, ó. Hã? É que tem uma brincadeirinha que fica fácil de você gravar. A brincadeirinha é a seguinte: o bico do pato é cilíndrico, preto, lustroso e bonito. O bico do pato é cilíndrico, preto, lustroso e bonito. O que isso quer dizer? Que ácido terminado em ico gera ânion terminado em ato. Ácido terminado em hídrico gera ânion terminado em eto. Ácido terminado em oso gera ânion terminado em ito. Certinho? Então, por exemplo, o ácido fosfórico vai gerar o íon fosfato. O ácido clorídrico, o íon cloreto.
o ácido nitroso, o íon nitrito, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. FeCO3, como seria o nome desse sal aqui? Tem que pensar de onde veio esse sal, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo ânion CO3. De onde ele vem? A gente sabe que ele vem de um ácido. Então vamos lembrar daquele lance dos ácidos lá, ó. Primeiro e segundo colegial beberam cachaça à noite. Hidrogênios, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oxigênios, 4, 4, 3 no resto. Certinho? Se você analisar a estrutura, você vai perceber que aquele CO3 lá do FeCO3 veio aqui do H2CO3. Certinho? Então, beleza, definido. Ele vem do H2CO3, que é o ácido carbônico. Todo ácido daquela lista é padrão e termina em ico. Ácido carbônico. Certinho? Joia. Então, o ânion vem daqui, ó. Esse ânion aqui, CO3, vem do ácido carbônico. Então, tá ali. Só que ânion tem carga negativa. E qual é a carga desse CO3? Se a gente pensar no H2CO3 quebrando ele ali, ó, eu teria H+, CO3. São dois H+, duas cargas positivas. Então, o CO3 tem que ser duas negativas. Certinho? Este é o ânion carbonato. Lembra da brincadeirinha lá, ó, do pato, certo? Ó, ácido ânion, ico-ato, hídrico-eto, oso-ito. O bico do pato, cilíndrico preto, lustroso bonito. Se eu tenho um ácido terminado em ico, eu tenho um ânion terminado em ato. Então, ácido carbônico gera o ânion carbonato. Certinho? Então, descoberto então que esse CO3 é o carbonato. Como é que seria o nome? Ânion de cátion carga. Ânion, carbonato. De, qual é o cátion ali? É o ferro. Certinho? Beleza. Tem que pôr carga? Tem que pôr, porque ele não é um A, nem 2A, nem prata, zinco, alumínio e amônio. Então vai entrar. Ferro tem NOx variável. Tem que indicar. Beleza, e como é que eu vou saber a carga? Bom, você sabe que o carbonato é 2-. Então o ferro tem que ser 2+. Então esse é o carbonato de ferro 2. Ou carbonato ferroso. Nomenclatura de Stokes, como a gente já falou lá na aula sobre bases, né? NOx mais baixo do elemento, finalização oso. NOx mais alto, finalização ico. Tem ferro 2 e ferro 3. Ferro 2 é mais baixo, então ferroso. Ferro 3, se fosse o ferro 3, seria férrico. Veja isso lá na aula sobre bases, tá bom? Muito bem, galera. E se o sal for um sal ácido, tiver hidrogênio na estrutura? Então o nome vai ser assim, ó, um prefixo que indica quantos hidrogênios tem. A palavra hidrogeno, muito cuidado, não é hidrogênio, é hidrogeno, ânion de cátion carga normal, certo? Então só o comecinho que modifica. Eu vou ter que indicar quantos hidrogênios tem na estrutura do sal. Por exemplo, aqui, ó, KH2PO4. Eu teria o quê? Dihidrogeno, certo? Tem dois hidrogênios na estrutura. Dihidrogeno. Daí o PO4 vem da onde? Vem do H3PO4, ácido fosfórico. Ico vai para ato. Fosfórico, fosfato. Então o ânion é o fosfato. D, o cátion que está ali, que é o potássio, que é da família 1, eu não vou indicar carga. Certinho? Veja esse aqui, por exemplo. Tem um hidrogênio na estrutura. Então, monohidrogeno. O mono não precisa usar. Então seria hidrogeno. CO3 a gente já viu ali anteriormente. CO3 vem do H2CO3. Ácido carbônico. Ico, ato. Carbônico, carbonato. Então CO3, carbonato de Na, que é o sódio, família 1A. Não precisa indicar carga, é NOx fixo. Tudo bem? Nesse tipo de sal aqui, como NaHCO3, que tem ânion derivado de ácido que tinha dois hidrogênios, H2CO3, eu posso ter um tipo especial de nomenclatura, tá? Então, olha só. Partindo do H2CO3, eu posso tirar os dois hidrogênios, CO3 2-, ou tirar um só. Se eu tirar os dois, ácido carbônico, ânion, carbonato. E se eu tirar um hidrogênio só? Vai sobrar um ainda. Então seria o hidrogenocarbonato, como a gente já viu ali. Só que tem uma nomenclatura usual. Quando eu tenho um ânion derivado de ácido que tinha dois hidrogênios e eu tirei um só,
que nem o HCO3- que vem do H2CO3. Então, quando tem 2 no ácido e eu tiro um só, o ânion pode ser chamado de aquela coisa. Então, bicarbonato, certo? Então, eu tinha 2 hidrogênios e eu tirei um. O ânion pode ser chamado de o nome do ânion, bicarbonato. Então, lá em cima eu teria o bicarbonato de sódio. Vamos ver outro exemplo? Beleza, outro exemplo então para você ver. Olha só, LiSO4. Esse HSO4 aqui, ó, vem do H2SO4. Então eu posso tirar os 2 hidrogênios formando o SO4 2-, ou eu posso tirar um só formando o HSO4-. Se eu tirar os 2, sulfúrico, sulfato. Então tá lá, SO4 2-, sulfato. Se eu tirar um só, eu teria o HSO4-. Então, seria o hidrogeno sulfato. Só que existe aquela nomenclatura usual. Quando você tem um ácido que tem 2 hidrogênios e você tira um só, o ânion pode ser o nome nome do ânion. Então, esse aqui seria o bisulfato. Certinho? Então, o sal lá em cima, bisulfato de lítio. Certinho? É um outro nome, não é o oficial, mas costuma aparecer, tá bom? Beleza. A nomenclatura de um sal básico vai ser um prefixo para indicar quantos OHs você tem na estrutura. Então, prefixo mais hidroxi, ânion de cátion carga, normal. Só o comecinho é diferente também, tá? A carga, se tiver que ser indicada, vai ser em algarismo romano. Quando que não indica? Mesmo esqueminha, tá? Vamos então para alguns exemplos aqui, ó. CaOHNO3. Então, você tem um OH na estrutura. Então, monohidroxi, ou simplesmente hidroxi. Aí vem o nome do ânion. NO3 vem do HNO3, ácido nítrico. Ico vai para ato. Nítrico, nitrato. Então, hidroxinitrato de cálcio. Ok? O de baixo aqui, ó. São 2 OHs na estrutura agora. Então, você tem que indicar que tem 2. Então, você coloca dihidroxi. Então, são 2 OHs. Dihidroxi. O Cl vem do HCl, ácido clorídrico. Lembra disso? Hidrácidos, ácidos sem oxigênio. Terminação hídrico. Ácido clorídrico. Vai gerar o ânion cloreto. Clorídrico, cloreto. Então, dihidroxicloreto de alumínio. Tá lá, não indica carga porque o alumínio faz parte daqueles que tem NOx fixo. Beleza? Falando um pouquinho sobre a solubilidade dos sais agora. Sais solúveis em água, sais não solúveis em água. Então, nós temos aqui como exemplos de solúveis, aqueles que são os principais, os usuais. Nitratos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos. Exceções. Nitrato não tem exceção. Nitrato de qualquer coisa é solúvel. Para os cloretos, quem que são exceções? Quem não são solúveis? Os cloretos de prata, de chumbo e de mercúrio. Tá certo? Então, prata, chumbo, mercúrio não é solúvel. Para os sulfatos, todo sulfato é solúvel, a não ser que seja sulfato de cálcio, de estrôncio, de bário, de chumbo ou de mercúrio. Então, se for sulfato de um desses 5 íons, vai ser insolúvel. Via de regra, sulfato é solúvel. Ok? Muito bem. Uma observação importante. Todo sal que tiver elemento da família 1A ou amônio é solúvel e ponto final. Não interessa quem seja o ânion. Se tiver elemento da 1A ou amônio como cátion, o sal é solúvel, tá bom? Beleza. Para os sais insolúveis, nós temos ali sulfetos, carbonatos, fosfatos. Quem seria exceção? Para os sulfetos, sulfeto é insolúvel, então a exceção é ser solúvel. Quem que seria solúvel? Se tiver 1A, se tiver 2A e se tiver amônio, no caso dos sulfetos. No caso aqui dos carbonatos, somente vai ser solúvel o carbonato de 1A e amônio. No caso dos fosfatos, somente vai ser solúvel de 1A e amônio, certo? Então, como eu comentei antes, 1A e amônio é sempre solúvel, certo? Belezinha? Então, a gente tem que fazer exercícios para ir treinando essa questão de solubilidade. E a gente vai ver mais disso aí depois numa aula à parte, tá bom?
E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta contigo, vamos ao nosso videocício que ele nos forneceu. Ele dá aqui um texto com vários nomes de alguns sais e vai pedir para a gente as fórmulas dele. E dá para a gente aqui essas opções. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo fosfato de cálcio. Como é que eu vou fazer isso? Bom, fosfato, ato, vem do ico, vem do ácido fosfórico, H3PO4, tirando ali os hidrogênios. Tirando 3H+, ele ganha carga 3-. O cálcio é o Ca, família 2A, então carga 2-. Então, para a gente montar o fosfato de cálcio, eu tenho os íons PO4 3- e os íons Ca 2-. Via de regra, primeiro o positivo. Então, eu tenho aqui o Ca 2+ e o PO4 3-. Lembrando da questão de igualdade de cargas. Está faltando carga positiva. Repito o cálcio. Agora são 4 positivas e 3 negativas. Falta negativo. Vou repetir o fosfato. Agora são 6 negativas e 4 positivas. Faltou positivo. Vou repetir o positivo. Agora igualou as cargas. 6 positivas, 6 negativas. Então nós temos ali Ca3, PO4 2. O Ca que apareceu 3 vezes, o PO4 que apareceu 2. Essa é a fórmula. Ah, professor, mas eu prefiro a questão lá do cruzamento das cargas. Tudo bem, faça o que for mais fácil para você, mas nunca se esqueça do fundamento, igualdade de cargas, tá bom? Beleza, utilizando a ideia de cruzar, nós teríamos ali como índice do Ca o 3, como índice do PO4 o 2. Então, sal, Ca3, PO4 2. A gente chega na mesma coisa, ok? O segundo sal é o carbonato de cálcio. Carbonato. Ato vem do ico, bico do pato, certo? Carbonato vem do ico, então vem do ácido carbônico, H2CO3. Monte sempre aquele esqueminha. Primeiro e segundo colegial bebendo cachaça à noite. Hidrogênios, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oxigênios, 4, 4, 3 no resto. Monta sempre, tá? Muito bem. Tirando os 2 hidrogênios, 2 cargas positivas, o CO3 ganha 2 cargas negativas. O cálcio a gente já viu, Ca, família 2A, 2+. E os disponíveis então para a gente montar? O Ca 2+, o CO3 2-. Comece sempre pelo positivo. Nós temos aqui igualdade de carga já. Então é só juntar e a fórmula é CaCO3. E a cruzada de carga? Muito bem, se você prefere o lance de cruzar a carga, cruze as cargas ali, eu teria Ca2, CO3 2. Está errada essa fórmula. Lembre-se que você seria obrigado a dividir por 2 e a fórmula seria CaCO3. Joinha? Carbonato de magnésio. Mais uma vez o carbonato, que vem do ácido carbônico pela perda dos 2 hidrogênios, ganhando 2 cargas positivas. Magnésio é família 2A, então a carga dele é 2+. Então nós temos ali disponíveis o magnésio 2+, e o CO3 2-. Cargas iguais? Só juntar. Fórmula MgCO3. Certinho? Se insistir em fazer o negócio de cruzar as cargas, tudo bem. Cruze as cargas. Mg2, CO3 2. Lembre-se, tem que simplificar. Você teria MgCO3. Legalzinho? Jóia. Sulfato de estrôncio. Sulfato. Ato vem do ico. Sulfato vem do ácido sulfúrico. Veja lá naquela listinha que você montou. Sulfúrico perde os 2 hidrogênios, então eu teria 2- de carga. SO4 2- é o ânion sulfato. Estrôncio, tá lá, ó, SR, família 2, certo? Então carga 2+. Então o que a gente tem disponível? O estrôncio e o sulfato. Primeiro sempre o positivo. Olha só, cargas iguais, só juntar. SrSO4 é o sulfato de estrôncio. Ah, professor, mas eu quero fazer lá um negócio de cruzar as cargas.
Poxa, abandona esse negócio de cruzar carga, já está igual, não precisa cruzar. Igualou as cargas, se elas já estão naturalmente iguais, é só juntar. SR SO4 é a formulinha. Beleza? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora. A gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marques. E também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!